Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa muito, mas muito importante para a nossa sociedade e para a vida do cristão de modo geral. Eu quero falar com você sobre a fórmula para criar bandido. É isso mesmo, fórmula para criar bandido. A Bíblia nos diz em Provérbios que a criança está entregue à sua estultícia, ou seja, a estultícia habita o coração da criança, ou seja, a estupidez, a tolice, fazer coisas erradas está no coração da criança, mas a vara da correção, veja bem, a vara da correção a salvará de seu caminho ruim. Então você pensa assim, a criança tem direito a ser criança, né? E criança é só uma criança, e por isso a criança pode fazer o que quiser, pensar o que quiser, fazer o que quiser, viver da forma que quiser. Não, não é assim. Criança não é criança, a não ser que ela vá morrer enquanto criança. Mas isso, se Deus quiser, não vai acontecer. A criança, idealmente, quando você cria uma criança, é para ela se tornar um adulto. Ela não vai ser criança a vida inteira. Então, criança nada mais é que um adulto em formação. Então, tudo que você faz com uma criança, ela vai assimilar para a sua vida adulta. Ou seja, se você é relapso na educação com a criança, automaticamente esse relaxamento da educação vai ser transferido para a vida adulta da criança. E essa criança se tornará um adulto totalmente desregrado, sem limites, se tornará um bandido. Bom, podemos dizer que a receita para criar bandido, a fórmula para criar bandidos, é, por exemplo, você rir de todas as coisas que uma criança faz, sejam essas coisas erradas socialmente ou até perigosas para a criança. Por exemplo, você vai na casa de alguém e essa criança coloca a mão em um instrumento, uma máquina, alguma coisa, ou no forno, e que correria o risco de se machucar, e para que salvar aquela criança, muitas vezes a pessoa a quem você está visitando sofre até um prejuízo. E você começa a rir, digamos, você não, ou aquela pessoa que faz isso, começa a rir, dizendo, que engraçadinho, ela quer aprender como é que é o mundo, que tal, que lindo, e começa a rir. Isso sabe o que é? Está criando um bandido, uma pessoa que não respeita o limite da casa dos outros, não respeita a propriedade alheia. Essa criança está aprendendo dessa forma a se tornar um bandido. Outra forma também que as pessoas fazem muito para ensinar seus filhos a se tornarem bandidos ou coisa parecida é quando a professora na escola chama a atenção da criança e chama os pais para reclamar, e o pai diz: do meu filho eu não quero saber nada, meu filho sempre está certo, O pai chega e não ouve a reclamação que a professora está trazendo, porque ele acha que ele tem a obrigação de defender o filho, custe o que custar. Isto é totalmente errado, porque quando a Bíblia diz que a vara da correção tirará o menino de um caminho ruim, significa que você vai puxar ele com a vara da correção não significa propriamente você espancar com vara de goiabeira, como faziam antigamente, Mas significa você tirar ele do mau caminho como se fosse um pastor, E fustigá-lo um pouco e até realmente ensinar o que aquela criança deve fazer. E para isso você deve dar ouvidos às reclamações das pessoas, porque nem sempre na sua frente seu filho vai aparecer totalmente como ele é, mas às vezes na frente de outras pessoas aparecerá. É óbvio que algumas reclamações poderão ser impróprias, mas aí você vai investigar, vai verificar. Mas simplesmente ignorar, porque ninguém pode mexer no seu tesouro, digamos assim, você está criando bandido. Então, essa é uma das fórmulas de se criar bandido: ignorar toda reclamação
quanto aos seus filhos, netos, sobrinhos, seja o que for, sobre quem você tem a responsabilidade. Ou seja, quando você nega as reclamações, você está negando a sua própria responsabilidade sobre aquela criança. Você nega a responsabilidade no momento em que você não assume para si a obrigação de corrigir aquele defeito e você simplesmente passa por cima e ignora, tornando essa criança mais um monstrinho para a sociedade. Então, eu estou usando esses termos bem enfáticos para que você perceba que determinado tipo de coisa transforma suas crianças ou em bandidos ou em pessoas que serão muito desagradáveis até para você mesmo, né? Às vezes você vê um pai ou uma mãe que chega e diz: eu fiz tudo para o meu filho e não sei por que ele foi se meter com más companhias. Não, ele não foi se meter em más companhias. Muitas vezes é porque os pais e mães foram omissos e fizeram esse tipo de coisa. Como se dizia antigamente, passaram a mão na cabeça quando não deveriam passar. E o filho dessa pessoa virar bandido é natural, é a consequência natural de passar a mão na cabeça. Portanto, é importante que sigamos o conselho da Bíblia, que estejamos andando lado a lado com nossos filhos, caminhando, corrigindo-os quando necessário, e não somente tentando evitar e protegê-los, colocá-los numa bolha de plástico, como se nada pudesse tocá-los e eles pudessem fazer o que quisessem. Lembre-se, criança não é adulto em miniatura, é verdade, porque a criança ela é um outro estágio de vida, mas a criança é um adulto em formação. É um adulto em formação. Vamos dar um exemplo bem claro disso. O que é, por exemplo, quando um sapo, né, tem a sua prole, né? O sapo tem lá, coloca o ovo é uma fase da formação do sapo. Depois daquele ovo nasce o girino. Aquele girino é uma fase da formação do sapo, que seria uma criancinha, né? E depois daquele girino vai perdendo o ralo, criando pernas, ele se torna um outro tipo de larva lá, de conformação, de desenvolvimento. E ali até ele se tornar um sapo adulto. Ou seja, aquele girino e aquele animalzinho que ficou entre girino e entre sapo era um sapo em formação. Então a criança também é um adulto em formação. Então você não deve pensar que criança é criança. Criança não é criança. Criança é um adulto em formação. A não ser que você queira que seu filho seja um eterno debilóide ou então que ele morra cedo. Porque ele não pode continuar sendo criança para a vida inteira. Ele precisa amadurecer. E ele só vai amadurecer se você educá-lo como deve ser educado, como diz a Bíblia Sagrada. Há crianças que a gente tem até medo de receber em casa. A gente até gosta dos pais da criança, mas gostaria que eles não viessem em nossas casas, porque seus filhos são verdadeiramente endiabrados e são difíceis de receber em casa. E muitas pessoas têm dificuldade com crianças exatamente porque, não por causa das crianças, mas por causa de seus pais, que não sabem diferenciar entre uma criança bem educada, né, uma criança que é educada para ser adulto, ou uma criança que é educada para ser marginal. Então, pense nisso. Eu usei um termo pesado, mas é isso que está acontecendo de modo geral. Se você for observar os locais onde há maior índice de marginalização das pessoas, especialmente dos jovens, você observará uma educação na sua infância exatamente desse jeito. Exatamente desse jeito. Uma educação onde a criança pode tudo, tem toda a liberdade, faz o que quer, todo mundo acha engraçadinho, todo mundo passa a mão na cabeça. E isso é o que está acontecendo no Brasil. Por isso que muitos dos nossos jovens se
se jogam, aceitam muito bem serem marginais, porque foram criados para serem tal coisa. E precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos criar os nossos jovens para serem homens e mulheres de bem, e não para serem adultos marginais. E marginalizados não. É até interessante que dizem que eles foram marginalizados pela sociedade. Se eles foram marginalizados muitas vezes pelos próprios responsáveis, sejam pais, tios, avós, o que for, que acharam gracinha quando deveriam chamar a atenção e corrigir. Esta é a palavra de hoje em marcoteles.com. Foi um tanto quanto complexa, sim, difícil, pesada, mas eu acho que é necessário nós meditarmos sobre isso, porque isso é uma verdade inquestionável. Se você não educar seu filho, se você não preparar seu filho para ser um adulto, ele não será um adulto de bem. Que Deus o abençoe rica e abundantemente.